Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Tema de hoje, não hesite. Diga aí, não hesite. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito sobre nós, direcionar as nossas vidas. Que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, sejam sempre o caminho para que nós possamos andar e percorrer e crescer nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se você aprendeu a andar de bicicleta. Alguém aqui não aprendeu a andar de bicicleta? Nunca teve coragem de andar de bicicleta? Ok, temos algumas pessoas, imaginava. Então talvez esse exemplo não seja o melhor para você, mas quem aqui aprendeu a andar de bicicleta? Deixa eu ver, levante a mão. Pronto, a maioria. Então vai ser fácil. Imagina quando você começou a andar de bicicleta, geralmente as pessoas te colocavam umas rodinhas, não foi assim? Não? Você aprendeu já direto sem rodinha? Ô, glória, tem gente que é avançado, nível avançado. Tinha alguém segurando atrás também, né? E de repente aquela pessoa segurava pelo banco e você ia pedalando e daqui a pouco ela soltava e você andava por um pouco de tempo e daqui a pouco você, sem imaginar, começava a tombar para o lado e caía ou parava, se machucava um pouco. Eu me lembro de ter tomado uns tombos feios. Mas o que você fazia? Levantava, pegava a bicicleta de novo, chamava a pessoa de novo, voltava e fazia isso até que você se tornou alguém que sabe andar de bicicleta. Amém? Agora imagine você pegar essa situação na sua vida, você está aprendendo a bicicleta sem rodinha, uma pessoa está soltando você, você cai e você diz assim, na primeira tentativa, na primeira queda, já deu, eu não nasci para pedalar. Eu não sei fazer nada direito. Nunca mais vou tentar para o resto da minha vida. Bom, você pode fazer isso. Mas, na verdade, o que estava segurando você é um medo do fracasso. O medo do fracasso estava fazendo você desistir e achar que era um absurdo você aprender a andar de bicicleta em duas rodas, sem rodinha, sem nada. Eu acho que hoje é a mesma coisa. O medo do fracasso faz com que muitas pessoas pensem que não é da natureza delas avançar, crescer. Muita gente tem medo e abandonam, resistem, enquanto Deus quer que você acelere. Deus quer que você avance, mas elas têm medo disso. E muitas pessoas hoje falam comigo e dizem assim, eu não sei se eu devo crescer, se eu devo avançar, descobrir. Até que eu leio um texto que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui querem agradar a Deus? Quantos aqui realmente querem agradar a Deus? Não dá para você agradar a Deus se você não se arriscar. Não dá para você agradar a Deus. Não dá para você viver uma vida com fé sem correr risco, sem fazer as coisas que Deus está mandando você fazer. Deus vai pegar você em alguns momentos e vai falar, olha, tem coisas que eu quero que você faça e tem coisas que você vai ficar com medo de fazer porque você tem medo de falhar, mas Deus está te chamando você para dizer assim, ei, você acredita em mim? Você tem fé? Você me agrada? Então faz o que eu estou mandando você fazer. Quem pode dizer amém por isso que eu estou pregando, meu irmão? Ser extremamente cauteloso parece ser sábio. Ser extremamente temeroso parece ser sábio. Mas pode matar todas as portas que Deus está abrindo para você. Vou repetir que você não ouviu. Você precisa ouvir isso. Ser extremamente cauteloso parece ser a melhor coisa que você vai fazer para se manter seguro. Mas pode estar matando todas as portas que Deus está abrindo para você. Vocês estão pensativos? Que bênção, eu estou no começo ainda, nem comecei a pregar, mas já alcancei o coração de vocês. E eu vou dizer o que eu penso aqui, talvez eu esteja hoje um pouco romântico demais. Tem muita gente boa nessa sala hoje. Tem muita gente talentosa, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Quem pode dizer amém? Me ajuda a pregar, meu irmão. Me ajuda a pregar.
Mas essas mesmas pessoas talentosas, tem também muita gente aqui que não está entrando por portas que Deus está abrindo porque tem medo de fracassar. Olha o silêncio. Talvez você foi programado, eu fui programado assim, com tanto medo de fracassar, que isso está impedindo você de aprender a viver as coisas novas de Deus. Existe uma certa maneira da gente ser criado, antigamente era muito comum, as pessoas programavam a gente para que a gente não arriscasse nada e não fizesse nada. Surge uma oportunidade, você não se sente capaz, abre uma porta para você comprar sua casa e você não acha que é a porta de Deus, e se não der certo, a gente sempre, eu não sei se você tem essa programação, eu tenho essa programação, é por isso que eu estou pregando esse negócio aqui hoje. Deu para entender porque eu estou pregando isso? Porque eu tenho uma programação que eu sempre penso no pior. Eu fiquei pensando, quando eu pensei que Deus estava falando comigo para começar essa escolinha, eu não fiquei preocupado. Eu sei que a escolinha vai dar certo, os irmãos vão ser bem, Deus vai dar o local. Creio em tudo isso, porque quando Deus fala que vai fazer, vai fazer. Eu fiquei preocupado nos pais me ligando e eu virando um diretor de escola. Deu para entender? Pastor, meu filho está aqui, não sei o quê. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Entrei em pânico, quase desisti. Você já imaginou? Aqui tem fila dupla aqui na frente da escola. Meu filho não quer fazer essa lição. Sangue de Jesus tem poder. Às vezes a gente é programado para pensar no pior. Eu quero que essa noite o Espírito Santo invada a tua vida e quebre essa maldição na tua vida. Quebre essa maldição de você sempre pensar. A pergunta que eu me faço às vezes é: e se der certo? E se der certo? Deus vai te colocar às vezes num outro lugar, num outro nível, mas primeiro você precisa lidar com o fracasso, você precisa aprender a lidar com isso. Uma das coisas que eu tenho aprendido, é por isso que essa palavra serviu muito para mim, eu comecei a meditar nisso, comecei a pensar que as pessoas que Deus está usando fracassam mais do que você imagina. Parece meio... Agora deixa eu só explicar uma coisa, porque teologicamente a gente relaciona fracasso com pecado. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de fracasso, de tentativa, de coisas que não dão certo. As situações que a gente programa de um jeito e não funciona na hora. Sabe? Falhas, perdas, que você fala, puxa, eu pensei que ia ser de um jeito. Não é isso que eu estou chamando de fracasso, não pecado. Mas os líderes que a gente conhece... E quando eu vou conversar com esses líderes, eu vejo que eles fracassam mais do que você imagina. A gente acha que tudo deu certo, que nada falhou na vida deles, mas eles erraram mais do que você imagina. Vamos pegar um líder na Bíblia que eu amo, porque ele é um modelo de um líder fantástico, mas que fracassou muito. Pedro. Pensa em Pedro. Vamos lembrar quantas vezes Pedro fracassou? Eu tenho várias vezes. Eu pensei naquele dia que Jesus estava falando da morte e ressurreição, e Pedro com aquela cara de sábio, tentando desvirtuar o discurso de Jesus, falou: mestre, por que você está falando essas coisas? E Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Você já imaginou? Eu nunca imaginei Jesus me chamando, aliás, imaginei Jesus chamando de bom filho, filho amado, filho querido, mas nunca imaginei Jesus falando: para trás de mim, você, Satanás. Bom, você não acha que isso é um fracasso, você querer mudar? Tá bom, não gostou desse, tem outro. Pedro é um cara incrível, tem uma lista. Pedro vai estar andando ali no barco e de repente Jesus chega e Pedro fala assim: olha, isso é tu, deixa eu ir com o Senhor. E ele sai do barco, caminha pelo barco, pelas águas, e quando ele está no meio, ele repara, diz a Bíblia, reparando o vento, ele afunda. Mas tem uma coisa legal. Os outros 11 nunca andaram sobre as águas. Só 2 pessoas andaram sobre as águas. Pedro e Jesus. Outro exemplo de Pedro, de fracasso de Pedro. Pedro está lá, Jesus está sendo entregue por Judas. Pedro pega uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Agora, perceba que aqui tem uma coisa que a gente nunca percebeu na palavra. Você já tinha percebido isso, pastor Daniel? Olha que interessante. Ele não cortou a orelha do soldado, ele colocou do servo. Ele não era tão machão assim, tão forte, não. Ele pegou o servo que não podia fazer nada e cortou a orelha dele. Vamos para cima desse! E os soldados que podiam se defender, ele não fez nada. Então Jesus vai lá e conserta e cura a orelha. Conserta, não dá para consertar a orelha, né, gente? Cura a orelha daquele homem.
E depois ele nega 3 vezes a Jesus. Mas também tem um dia, depois de tudo isso, que ele não desistiu, que ele estava lá, Jesus reconciliou ele, trouxe de volta, e ele prega e mais de 3.000 pessoas são salvas. Às vezes a gente não gosta de pensar que líderes verdadeiros, aqueles que não são apenas seguidores, aqueles que não estão apenas seguindo os outros, se arriscam, falham, se levantam de novo e tentam de novo e fazem. Existe uma coisa que me preocupa, é que às vezes nós ficamos presos numa ilusão de que tudo que nós vamos fazer tem que dar absolutamente certo, para que a gente possa dizer que Deus operou na nossa vida. E na verdade as coisas que nós vamos fazer, vai ter luta, vai ter batalha, mas você tem um chamado de Deus para agradá-lo pela sua fé. E a sua fé vai fazer você caminhar. Eu vou pregar algo para você que não está no meu texto, que Deus está me tocando de falar agora. Tem portas abertas. E se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus, porque você não vai passar por portas abertas. Tem algo que Deus está fazendo na sua vida hoje, que Ele está chamando você para águas profundas, para novas experiências. Mas se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus, porque Deus está abrindo e você não vai entrar por essas portas. Tem algo que Deus está colocando, um sonho, uma visão, um plano, e você não está entrando nesse plano porque você está com medo de fracassar. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está falando, você quer me agradar? Então acredita. Você quer me agradar? Tenha fé nas coisas que você não pode ver, mas que você acredita que Deus pode chamar à existência as coisas que não existem. Meu irmão, o fracasso é a mensalidade para o sucesso. É claro que a gente não vive fazendo grandes erros, mas quantas coisas você já fez, projetos, ideias, que você aprendeu com isso, que fez você se tornar a pessoa que você... Eu gostaria de voltar no tempo, há 30 anos atrás, se eu pudesse ter a idade... Já pensou isso alguma vez? Ter a experiência que você tem com a idade de 30 anos atrás, eu tenho certeza que muita coisa eu não teria feito igual. Mas se eu não tivesse feito, também não teria Quírios. Então hoje a gente precisa pensar nisso. Assumimos o risco. Por quê? Por que a gente tem que tentar? Por que a gente tem que avançar? Por que a gente precisa fazer? Porque eu quero assumir um risco. Não tem nada para fazer, vou criar problema para mim. Não, você não vai criar problema para você. É porque quando você falha, você aprende, mas você avança, meu irmão. As coisas começam a acontecer, porque você se arriscou a fazer. Porque o medo não pode te paralisar. Eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas eu estou pregando para mim hoje. De verdade, irmãos. Eu, quando fiquei pensando nessa escolinha, a primeira coisa que eu pensei foi isso vai dar uma confusão, por que eu me meti nessa? Mas aí Deus falou, sem fé é impossível me agradar. Sem fé é impossível me agradar. Sem fé é impossível. O fracasso, querido, ele não é uma opção. Ele acaba sendo essencial. Quando um grupo de pessoas começam a ter medo de fazer algumas coisas, de tentar outras coisas, a gente parou de sonhar. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você parou de sonhar? Eu fiz um podcast que acho que vai semana que vem, se eu não me engano. Isso, vai semana que vem. Do engenheiro que está cuidando aqui do prédio nosso, da parte acústica. 67 anos. E ele falou para mim assim, estou no 2º ano de engenharia civil. E eu vou conversar para vocês. Eu falei, o que esse homem aos 67 anos está no 2º ano de engenharia civil? E foi um tapa assim no meu rosto. Sabe por quê? Porque ele não parou de sonhar. Você parou de arriscar. Você parou de sonhar. Todo sonho traz riscos. Todo sonho traz dificuldades. Deus está dizendo para mim que Ele está trazendo sonhos para você. Mas nós precisamos quebrar o medo. Entender que o fracasso vai estar junto do sucesso e ele vai caminhar. E tem muita gente que às vezes quer olhar para nós e nos julgar por aquilo que nós fazemos e por aquilo que não deu certo. Mas, na verdade, daqui a alguns anos, você vai olhar e vai ver o quanto que você caminhou porque você tentou.
Você crê nisso que eu estou dizendo? Deixa eu saber aqui, eu não sei se essa palavra tem o mesmo impacto que tem para mim. Para quem que eu estou pregando hoje? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Quantos creem que tem uma porta aberta para você, mas que você precisa de fé para entrar nessa porta? E sem fé você não consegue agradar a Deus. Então tem umas coisas que eu quero ministrar. Prontos? Estamos preparados? Vamos começar uma batalha espiritual aqui. Diga amém. Primeira coisa que a gente precisa fazer, e eu quero fazer, estou muito preocupado com isso, é a adoração ao conforto. A nossa geração adora o conforto. A nossa adoração diz assim, a nossa geração diz assim, eu não quero criar conflitos, eu não quero ter problema, eu gosto do conforto. Eu já cheguei aonde eu cheguei e pronto. E se Deus quiser salvar mais pessoas através das nossas vidas? Às vezes eu escuto isso, Quírios já chegou nesse tamanho, já está bom. E eu fico pensando, e se Deus quiser salvar mais pessoas através das nossas vidas? A gente gosta do conforto. O conforto hoje virou algo que a gente começou a adorar. E eu me preocupei isso. Eu estava conversando com um pastor outro dia. Eu falei, sabe qual é a minha preocupação? É a gente começar a ter uma vida tão boa, que Deus tenha que causar um problema para a gente sair do conforto. Fez sentido alguma coisa que eu falei? Parece coisa de crise, mas não é crise. É que às vezes o jeito que Deus nos tira da zona de conforto é nos empurrando para uma crise. E aí você sai. Então hoje eu quero quebrar isso na sua vida. Deus esteja orientando você para algo que exige fé, que você precisa recomeçar, que você precisa se arriscar. E nós ficamos hipnotizados pelo conforto, ficamos olhando para aquilo como se fosse a coisa mais essencial. Então você não aceita errar, você não aceita aprender de novo, você não aceita fazer coisas diferentes. A igreja se torna um ambiente onde que a gente não pode deixar as pessoas que estão aprendendo a errar, as pessoas que estão aprendendo a falar, a ensinar, a pregar, e elas precisam ter esse ambiente onde nós aceitamos que elas vão crescer, que elas vão evoluir, para que a obra não pare. Quando a gente começa a viver focado naquilo que a gente já tem, é porque você começou a perder o que você já tem. Eu acho isso tão pesado, tão difícil. Tem coisas que Deus vai trazendo no meu coração e eu fiquei pensando nisso. Por que que eu não estou falhando tanto? Provavelmente porque eu parei de me arriscar. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se dê a liberdade de arriscar. Se dê a liberdade de errar. Se dê a liberdade de fazer coisas que você, entende, pode ser que não saia perfeitamente certo, mas Deus já começou a escrever um caminho para te levar a algo maior. Eu sei, levanta a tua mão bem alta, eu sei o que você está pensando. E diga assim, eu estou me dando a liberdade, eu tenho a liberdade de arriscar. Dá um glória a Deus, dá um brado aqui nesse lugar, meu irmão. Aleluia! Uma das coisas que falou muito no meu coração esses dias, eu fiquei pensando, é que se eu não estou falhando, se eu não estou arriscando, eu não estou tentando, eu não estou passando por algumas dificuldades, talvez porque eu parei de aprender, parei de crescer, parei de querer coisas novas. Deixa eu contar o que eu estou pensando. Eu fico pensando e não falo às vezes. Sabe, esse é um mal do pregador, né? O pregador pensa e não, às vezes não fala. Digamos que hoje você vai ganhar uma passagem para ir para o país dos seus sonhos que você gostaria de conhecer. Tem gente que já está tomando posse. Gente, é só um exemplo, tá? Só que para você conhecer esse país, você não fala nada de inglês nem de outra língua. Justo? Nunca viajou de avião. Está começando já a sentir um friozinho na barriga. Vão ser 32 horas de voo. Tem gente falando, glória, tá bom. Você me engana, vai, continua. E para ajudar, você tem $200 no bolso.
para passar 30 dias. Quantos vão? Uma pessoa, duas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aos 32 anos de idade, eu recebi uma ligação do meu irmão dizendo assim: olha, tem uma escola no Havaí que você pode estudar, e eu só por indicação, e eu vou te indicar, você quer? E eu estava com a conta estourada, cartão estourado, $200 que eu ganhei de oferta, para passar 30 dias, e falava o inglês mais ou menos. E aí começaram os erros. Primeiro erro: nunca viaje em 32 horas de avião com uma calça clara. Porque quando você chegar lá, a calça não será mais clara. Não é verdade? Sim? Segundo erro: nunca fuja da escola no horário de almoço para mergulhar entre corais, porque os corais cortam, e muito. E você vai ficar com uma cicatriz para o resto da sua vida. Eu tenho uma no joelho. Descobri como é que fazia um ponto falso. Vários durex. São coisas que você faz na sua vida, mas que você só vai viver se você estiver disposto a correr risco. Pare de adorar o conforto. As oportunidades estão chegando para você. Deus está abrindo portas. E sem fé, diga aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, primeiro eu repreendo o espírito de conforto. Segundo, repreenda esse espírito de hesitação. Sabe, essa coisa que a gente fica hesitando. Se Deus está falando, se Deus tocou o teu coração, acredite. Peça as confirmações a Deus. Mas esse espírito de hesitação, ele nasce na nossa vida porque nós ficamos tentando lembrar o que não funcionou. Não deu certo no passado, nós sofremos, passamos o ridículo, fracassamos, fomos abandonados, fomos rejeitados, e ficamos com tanto medo. E aí a dúvida vem e nasce um espírito de hesitação. E as coisas começam a acontecer, mas você fica com dúvida, porque lá atrás você ficou com dúvida se talvez Deus não tivesse falado com você realmente, talvez você não seja realmente abençoado, e você começa a pensar que você também não é abençoado, talvez você sempre vá falhar, e você começa a pensar isso, talvez eu vou sempre falhar, eu nunca vou dar certo, e esse espírito de hesitação vai tornando você aquela pessoa que vai retardando as oportunidades. Existe um espírito que vai fazendo você dizer: não, minha vida está boa até aqui, está dando tudo certo, eu não preciso me arriscar. E é claro que com o tempo você vai ficando mais cauteloso, você vai ficando mais sábio também, vai ficando mais fervoroso, vai buscando mais orientação, você vai querer calcular os custos, você vai querer entender se as coisas realmente vão dar certo, mas lembre-se sempre que sem fé é impossível agradar a Deus. Existe um espírito de hesitação hoje no nosso coração, onde a gente vai ficando com medo de fazer as coisas, onde a gente vai dizendo: sabe, acho que isso não é para mim. Então deixa eu dar uma palavra para você que tem esse espírito. Deixe Deus transformar o seu medo em fé. Nessa noite eu não quero pregar para você. Nessa noite eu não quero informar você. Nessa noite eu não quero fazer um estudo sobre fé. Eu quero levantar um poderoso guerreiro que está escondido no lagar. Lembra de Gideão? E esse poderoso guerreiro é você. E dizer: Deus vai transformar esse medo em fé. Deus está transformando agora esse medo em fé. Deus está pegando você nas mãos e dizendo: por que você enterrou esse sonho
Desenterre-o. Por que você está chamando isso de risco, se eu chamo de bênção para a tua vida? Por que você está dizendo que as coisas não vão acontecer, se eu digo para você que a porta que eu abro ninguém fecha? Por que você está falando para você mesmo que não vai dar certo? Olha o quanto que pode dar errado, ao invés de olhar o que vai dar certo. Olha, se você quer saber o que é o espírito de hesitação, é só você lembrar dos 12 espias quando voltam. Eles voltam da terra prometida, e a terra tem todas as promessas que Deus disse que teria. Ela emana leite e mel, ela tem bênçãos de Deus, mas ao invés deles voltarem dizer assim, o nosso Deus é poderoso, a não ser Caleb e Josué que falaram isso, e Ele vai nos dar essa terra nas mãos conforme prometeu aos nossos antepassados. Eles olham para os gigantes e eles começam a hesitar, e aquela hesitação vai fazer com que eles fiquem rodando por mais 40 anos no deserto. Eu não sei você, mas eu não tenho mais talvez 40 anos para andar no deserto, então eu quero parar de hesitar para viver a terra, as promessas de Deus na minha vida, meu irmão. Eu quero agora não informar, não quero te dar informação, eu quero despertar aí um poderoso guerreiro que enfrenta gigantes, que derruba gigantes, que enfrenta as batalhas, que entra nas terras que Deus está dando, que fala como Josué e fala como Caleb. Depois de 40 anos ali, Caleb vira para Josué e fala, você lembra que Moisés prometeu essa terra para mim, e eu vou conquistar essa terra que Deus prometeu, porque Ele é poderoso para fazer. Você precisa despertar, você precisa acreditar. Você tem informação demais, chegou a hora da ação, chegou a hora de dizer, Deus usa a minha vida, chegou a hora de você dizer, Senhor, estou aqui, estou pronto. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus está transformando o medo em fé. Ele está dizendo, vou fazer algo na tua vida, mas você precisa crer. Vou fazer algo na tua vida, mas você precisa acreditar. Vou fazer algo na tua vida que você não pode imaginar, mas eu sou poderoso para fazer. Terceiro, repreendemos o espírito de hesitação. Diga amém, se você repreendeu na sua vida. Repreendemos o espírito, querido, de conforto, de adoração ao conforto. Eu estou muito confortável, eu não vou me envolver nisso, que eu vou ter que ir um dia a mais na igreja. E eu vou perder a minha novela. Queima ele, Jesus. 6. O Bernardo, 3. Você terá que escolher se vai viver arrependido ou aprender a conviver com os fracassos. Vou contar uma história que a Lupe vai me matar, eu acho hoje. Quando eu era jovem, Lu, muito pequeno, 13 anos de idade, eu me apaixonei por uma menina na escola. Por isso que eu falei que ela vai me... no final do curso. Ela era baixinha, moreninha. Você vai entender, Lu, fica calma até o final, por favor. E ela era a menina mais bonita da escola. Só que aconteceu o seguinte, só piora. Calma, eu vou caminhar bem, tem salvação para mim ainda, Bruno. Quando a menina chegou e disse que gostava de mim, eu hesitei, porque eu era feio, irmão. Feio, pobre, sem dinheiro nenhum. A moça era rica, bonita, e falou que gostava de mim. Amargurei um arrependimento por 3 anos. Pouco mais. Em torno de 5 anos. Um dia eu falei para Deus, eu quero uma segunda chance, uma oportunidade melhor que a primeira. E aí chegou a Lupe. Eu continuava feio e pobre. Mas você vai entender o que eu estou dizendo. E eu fiquei pensando, ou eu vou sofrer de arrependimento por mais 5 anos, ou eu vou correr o risco de tomar um fora bem dado. Tinha um outro rapaz na igreja que estava já olhando para a Lupe, já estava. E o cara era mais bonito. O cara era mais inteligente até. Eu falei, não, dessa vez não. Faca na caveira. Dessa vez não.
Não vou. Levei a Lupe para sair, eu já contei isso aqui nos encontros de casais uma vez. E a Lupe falou para mim, e toda vez que acabava o culto eu queria sair rápido. Ela falou: você tem algum problema que você precisa sair correndo e tal? Você tem que cuidar da sua mãe, alguma coisa, porque você acaba o culto. Eu dava carona para ela, né? E aí eu disse: por quê? Você está me convidando para sair? Né? Só que aí a gente foi sair e eu fui passar num banco caixa eletrônico, fazendo um maior charme assim. Tirei o cartão da minha conta, não tinha nada. Pensei num plano B rapidamente. Tirei o cartão da conta da minha mãe. Não tinha nada. A Lupe olhou e falou assim: deixa que eu pago. No dia seguinte eu depositei o dinheiro, né? Mas eu aprendi uma lição, querido. Tem coisas na nossa vida que a oportunidade está aí. E sem fé é impossível agradar a Deus. Graças a Deus que eu não hesitei. Aonde eu estaria se eu tivesse hesitado? Oh. E aí, Bruno, resgatei? Fechou? Uau! Mas quantas coisas na nossa vida a gente fica vivendo de arrependimento? Pronto, agora que eu corri todos os riscos para salvar esse povo, quantas coisas a gente fica vivendo de arrependimento? Vou repetir. Você precisa escolher se você vai viver de arrependimento ou você vai ter que aprender a lidar com alguns insucessos, algumas dores, algumas perdas, algumas coisas que não deram certo. Mas você precisa escolher. Tem muita gente que fala: não, eu nunca fiz porque eu não queria problema. É um direito seu. Mas aí você vê alguém fazendo e dando certo, e você começa a carregar arrependimentos na sua vida. E o tempo está passando. Graças a Deus, porque aquela moça não era de Deus para mim, não era a pessoa que Deus tinha para mim. Mas Deus me preparou e me encheu de arrependimento para depois, quando a luz chegasse. Oh, glória a Deus, aleluia. Talvez Deus tenha treinado você também, de alguma forma. Algumas coisas que não deram certo, algumas portas que você poderia ter entrado e não entrou, uma promoção que você não aceitou, depois você se arrependeu, uma casa que você poderia ter comprado e não teve coragem de comprar, uma viagem que você sonhou, um ministério, algo que Deus tem chamado você para fazer, e Deus está falando com você, você precisa escolher. Eu creio num Deus que abre portas, mas o que eu mais vejo é pessoas que fecham as portas que Deus abre. Você não ouviu o que eu falei? Eu creio num Deus que abre portas, mas o que eu mais vejo são pessoas que pegam essas portas que Deus abre e começam a reclamar, murmurar, sabotar, destruir as portas que Deus abriu. E depois elas reclamam. Olha, não deu certo por causa disso, por causa daquilo, a culpa é do outro. Mas na verdade elas fazem isso para esconder o medo que elas têm. Não viva de arrependimento. Tenha coragem de que algumas vezes você vai encarar alguns insucessos. Algumas coisas não vão ser da maneira como você esperava. Algumas coisas você vai ter que carregar isso na tua vida. Mas você vai fazer aquilo que Deus está mandando, porque você quer agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus, meu irmão? Eu quero agradar a Deus. Então vamos aprender para a gente ir para o final. Vamos aprender a minimizar riscos. Como é que a gente faz para não sofrer tanto? Vou dar algumas dicas aqui. Na verdade, são 5 dicas rápidas. A primeira, que eu aprendi a minimizar riscos. Cuidado com as novas ideias, não se empolgue tanto. A gente se empolga demais, já sai falando para todo mundo, depois nem é o que a gente quer. Não é? E aí fica se sentindo obrigado a fazer coisas que você não quer fazer. No começo, as novas ideias parecem brilhantes, mas depois você vai ter que recalcular a rota.
Eu me lembro quando eu já toco um pouco de violão, toco um pouco de contrabaixo, e me lembro que eu estava começando a dedilhar o piano. E cheguei para uma pessoa muitos anos atrás, e disse: Não, porque é muito fácil tocar piano, eu vou tocar piano. Não, isso aí eu já sei, já dá 2 semanas eu já estou tocando. E aí, continuei aprendendo um pouco. Não é o instrumento que eu gosto, não é o meu melhor instrumento, não é o que eu queria. Eu já tocava violão, já tocava contrabaixo. Parei. Aí um dia eu encontrei a pessoa. E aí, como é que está o piano? Chato, né? Chato. Aprendi. Aprendi com o meu fracasso que tem coisas que você tem que guardar para você até ser o momento de você falar. Mas aprendi também que a gente precisa criar uma cultura onde a gente pode errar, pode tentar e não dar certo. Pode fazer uma coisa que a gente no final descobre que não era bem o que a gente esperava, que não era o que a gente queria fazer. Se nós não tivermos um pouco dessa liberdade, às vezes, dentro da igreja, de permitir que irmãos cresçam, que irmãos aprendam, que irmãos façam as coisas, como andar de bicicleta, sabe, que vai escorregar, as pessoas vão ficar paradas. A gente precisa entender. Às vezes a pessoa fica brava comigo e fala: Como é que você permitiu que aquela pessoa fizesse tal coisa na igreja? É óbvio, porque se você não permitir, nunca vai ter líderes, nunca vai ter pessoas. Então, se dá o direito. Entenda, querido, que as falhas vão acontecer, mas as falhas é uma circunstância, não é você. Nós temos esse hábito que quando uma coisa dá errada, a gente diz: Não, eu estou fazendo tudo errado, eu estou fazendo errado. Eu me lembro alguns anos atrás que eu estou lembrando de algumas coisas interessantes. Como eu me entrei num investimento, eu queria fazer um investimento, eu queria criar um investimento, e entrei num investimento. Era um investimento seguro, tudo mais, só que não deu certo, não funcionou. Não tinha nenhuma invenção, nada, era até seguro demais, mas não deu certo. No dia que eu fiz, na verdade eu queria comprar alguns carros e vender os carros. E no dia que eu comprei o carro, entrou numa crise que as pessoas pararam de comprar carros usados, porque os carros novos se parcelavam em 60 parcelas. Lembra que tinha gente com carro 60 parcelas, carros zeros? Foi uma liberação do governo, e eu fiquei com meus carros lá, sem vender. Não perdi tudo, porque vendi os carros depois com o tempo, mas não deu certo. Aí eu saio daí dizendo assim: não, tudo que eu faço dá errado. Não é assim que a gente fala. Tudo que eu faço, nada que eu faço. Olha, eu não tento mais nada porque eu não nasci para tentar. Lembra da bicicleta? Se você tivesse parado, você não andava. Mas Deus te deu graça para você andar. Quarto, reflita sobre os fracassos e sucessos e aprenda com ambos. Para de jogar a culpa nos outros. Para um pouquinho e pensa: por que não deu certo? Aonde você errou? É muito comum a gente falar assim: não deu certo por causa da culpa. Não, porque eu entendo isso, tá? Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar, porque pode dar 2 sentidos aqui, mas preste atenção. Eu vejo que algumas empresas têm corte. Acontece de você estar numa lista de cortes. Tudo bem, se isso aconteceu com você, não estou falando com você. Pode ter acontecido. Mas muitas vezes fala assim: não, lá na minha empresa foi mandada tantas pessoas embora e eu estava no meio e eu fui. Mas eu me faria uma pergunta: por que eu fui escolhido para estar no meio? Porque às vezes é alguma coisa que eu poderia ter feito diferente, porque alguém não estava no meio. Fez sentido o que eu falei? E aí eu não vou carregar isso para o resto da vida. Eu não vou me internalizar: a culpa é minha. Não, eu vou aprender com isso. Essa atitude precisava ser diferente. Eu precisava mudar isso, eu precisava falar menos, eu precisava ser mais compromissado com alguma coisa, precisava ter mais paciência, eu não sei. Nós precisamos aprender tanto com o sucesso como o fracasso. E o fracasso às vezes ensina mais a gente do que o sucesso. Por exemplo, eu aprendi uma coisa com esse investimento que eu falei, vê se eu tenho razão. Nunca mais investir em uma coisa que eu não tenho controle. Fez sentido o que eu falei ou não? Ou seja, uma coisa que eu não domino, eu não estou lá para fazer, não era eu que estava vendendo os carros, não era eu que estava fazendo as coisas. E ninguém tem culpa disso, tá? Não estou falando que alguém tem culpa. Mas eu não estava lá. Eu simplesmente peguei e coloquei na mão de uma outra pessoa. Não, se eu for investir, vai ser em coisas que eu estou envolvido, que eu possa liderar. É um aprendizado do meu fracasso, que eu possa estar envolvido. A gente não gosta de falar isso, porque a gente não gosta de ser confrontado. Mas
queremos viver as portas abertas do Senhor. E por último, o que eu acho mais bonito disso, tente de novo. Diga aí. Você não é mais a pessoa de 10 anos atrás, você cresceu, você evoluiu, você amadureceu, você mudou, você aprendeu coisas novas, você passou por outras experiências, então... E você hoje sabe como resolver, você sabe como falar, então... E você tem algo de Deus na sua vida, então... Então você tem promessas do Senhor na sua vida, e quem tem promessa? Você pode dizer glória a Deus por isso? Quero terminar assim. Deus está chamando pessoas aqui hoje para agradá-lo, para agradar ao Senhor com a sua fé. Deus está chamando você para agradá-lo com a sua fé. Sabe aquele momento que Deus abre uma porta para a tua vida e você fala, vou entrar porque Deus está mandando. E você sabe que tem riscos, que tem dificuldades, mas você faz porque você quer agradar ao Senhor. Eu lembro alguns anos atrás, 2020, Deus falou no meu coração que eu tinha que ir para a Índia. Eu tinha que pregar na Índia. E eu vou dizer para você, a Índia foi o país mais difícil que eu já fui pregar na minha vida. Quando o pastor Gustavo disse para mim, vamos voltar, eu digo assim, preciso orar mais. Preciso orar muito mais. Foi o país mais difícil que eu já fiz. Eu sabia que eu ia chegar lá, eu sou fraco de estômago, eu ia passar mal, eu sabia, eu já fui sabendo. Foi você que provocou. Não, eu conheço meu estômago. Aquela comida apimentada daquele jeito não ia fazer bem para mim. Comer McDonald's por 3 dias, McChicken por 3 dias também não ia fazer bem. Mas Deus falou, mas eu vou dizer uma coisa para você. Olha que coisa maravilhosa. Imagina isso. 10 pastores indianos assim, sendo ungidos ao mesmo tempo. E eu estou lá vendo o que Deus está fazendo. Isso eu vou trazer na minha memória para sempre. Voltei, não sei se essa expressão é legal, mas voltei tão doente que eu estava capotando. Fiquei 2 dias no hotel esperando para poder pegar o avião. Mas eu vou dizer para você, valeu a pena. Porque eu vi a glória de Deus. Eu vi Deus libertando pessoas. Eu vi gente sendo curada lá. Deus está chamando você para agradá-lo com a sua fé. Você precisa entrar nas coisas que Deus está mandando você. Ele está chamando você. E você está dizendo, eu não posso fazer isso porque eu preciso defender o meu conforto. Ele está chamando você para entrar em algum ministério dessa igreja. E você não está entrando porque você está preferindo ficar adorando o conforto. Então não espere Deus tirar o conforto. Já vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Eu não estou te ameaçando, mas comigo Deus faz assim. Ele começa a dizer, tá bom, você não quer ir, ele vai pondo o pé nas minhas costas e vai me empurrando, até eu chegar e dizer, tá bom, então eu vou, tá bom, eu estou indo. Não espere Deus fazer isso, vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Deus tem portas abertas para você, Deus está chamando você para avançar, Deus está chamando você para entender que aquilo que Ele tem para a tua vida não é da maneira. Deixa eu dizer uma coisa para os jovens, tem muitos jovens que querem mudar o mundo, eu creio nisso, que Deus vai te usar para mudar o mundo, e eu acho que Deus está nos usando para mudar o mundo, mas você não vai mudar o mundo se você ficar sentadinho no banco. Você vai mudar o mundo se você se vestir da armadura de Deus e for fazer o que Deus mandou você fazer. Posso ouvir um glória a Deus isso que eu estou dizendo, meu irmão? Tem muita gente dizendo assim, eu quero mudar de situação, minha vida está passando uma crise financeira e eu entendo isso. Deus está dizendo para mim, eu estou abrindo uma porta para você sair dessa crise financeira, mas você precisa ter fé e entrar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que você está pensando, olha, Deus está falando comigo que eu preciso restaurar o meu casamento. É verdade, eu creio que Deus tem essa porta aberta no seu casamento, mas você precisa ter fé para entrar nessa porta que Deus está abrindo aí para você, que é para restaurar o seu casamento. Você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? Nós queremos agradar ao Senhor, então que Deus traga essas oportunidades que sejam ousadas, oportunidades que sejam maiores do que nós, oportunidades que a gente fala, meu Deus, é isso mesmo, e você vai dizer, porque o Senhor está tocando, o Senhor confirmou, o Senhor mostrou, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer, e isso vai trazer bênção e transformação para a tua vida, e vai chegar um tempo que você vai olhar para trás e vai dizer, graças a Deus,
Graças a Deus. Eu me lembro o quanto eu hesitei para alugar esse prédio aqui. O quanto eu criei barreiras e dificuldades, porque eu não queria pagar 2 aluguéis. Já pagava aquele que era caro e ainda tinha que pagar mais um. Graças a Deus que Deus me empurrou. Graças a Deus que eu entendi que sem fé é impossível agradar a Deus. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? Se você crê que Deus tem uma porta aberta para você, mas você precisa entrar com fé, repreender o conforto, repreender a hesitação, decidir se prefere viver com arrependido ou prefere viver com alguns insucessos na sua vida. Levanta, fica de pé, porque você é o poderoso guerreiro, Gideão, que Deus está despertando. Você lembra que Gideão falou? Ele diz assim: eu sou um poderoso guerreiro. Eu acho muito interessante. A gente trata esse texto como se fosse uma coisa natural, né? Parece uma coisa normal, mas se você pensar um pouquinho, esse texto não é muito normal. Imagina você estar escondido lá no lagar, que não é o lugar para você prensar as uvas, e você está prensando as uvas e aparece um anjo para você, um anjo. E aí a conversa que você vai ter com o anjo não é assim, tipo, uau, você é um anjo. A conversa é assim, o anjo fala: ô Gideão, poderoso guerreiro, Deus mandou eu vir aqui. E aí você vira pro anjo e fala assim: eu, poderoso guerreiro, faz favor. Não é uma conversa normal. Gideão está conversando com o anjo como se fosse o vizinho dele, sabe, o colega do trabalho. Ô, como é que você está? Tudo bem. Ei, você está falando o quê? Às vezes nós fazemos isso com Deus. Deus está nos chamando para algo maior na nossa vida, mas a gente vai conversando as coisas espirituais, dizendo assim: ah, Deus só falou isso, mas não é Deus que está falando com você. Acorda! É Deus que está abrindo a porta para você, Gideão. É Deus que está chamando de poderoso guerreiro. É Ele que sabe o que Ele pode fazer na tua vida. Mas nós conversamos com Deus às vezes como se fosse nosso vizinho. Ah, Deus, eu não sei se o Senhor vai fazer, não. Eu não sei. Ah, sinceramente, Deus, eu não sei se eu quero. Como assim? Se Deus está falando para você ir, vá, meu irmão. Se Deus está falando para você buscar, busque. Se Deus está falando para você se entregar, se entregue. Eu sei que você está lembrando. Não fez sentido o que eu falei? Às vezes a gente não faz isso com Deus. Eu creio que Deus tem portas abertas. Levante sua mão, quem crê, diga aí: eu creio. Diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero agradar o meu Rei, o meu Senhor. Então enche a minha vida de ousadia e de coragem. Dá um brado aqui nesse lugar, glorifica o Senhor, meu irmão. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.